O conceito de resolução é um dos menos compreendidos e a palavra resolução é uma das mais utilizadas impropriamente na computação gráfica. Parte do problema deriva do fato de que a palavra se aplica a muitas coisas diferentes e às vezes são contraditórias. Por exemplo, a resolução de um arquivo de imagens gráficas, que são os bitmaps, a resolução de uma impressora laser ou de uma fotocompositora, a resolução de um dispositivo de entrada, como o mouse ou a mesa gráfica, e de dispositivos de saída, que são as impressoras, ou o nosso monitor, né? Então, a definição mais simples de resolução é a seguinte: a resolução é o número de unidades por uma área determinada. Por exemplo, a resolução de uma impressora laser pode ser especificada como 300 pontos por polegada, que do inglês é dpi, dots per inch, que significa que a impressora laser pode imprimir 300 pontos individuais em cada polegada linear. Neste caso, as unidades são os pontos de laser e a área é medida em polegadas. Então, até esse ponto não tem problema nenhum. Os problemas começam quando existem alterações no tipo da unidade e no tipo da área em questão. Uma fotocompositora laser pode imprimir 2.400 pontos por polegada, mas também pode imprimir uma imagem com 133 linhas por polegadas, que são LPI, que é do inglês Lines per Inch, que é uma medida de pontos de retícula. Então, os pontos da retícula são grupos de pequenos pontos de laser utilizados para simular tons de cinza. Tanto o DPI quanto a LPI, elas podem fornecer a resolução da imagem. Então, desse modo, é necessário esclarecer quais são as unidades em questão que serão analisadas para poder evitar confusões. Tem também outra medida que são os PPIs, pixels por polegada, que mede a resolução do arquivo do bitmap propriamente dito. Então, ele mostra como que o bitmap foi formado, quantos pixels ele tem. Então, tem outros tipos de resolução. Por exemplo, dependendo das unidades em questão, tem a resolução da profundidade de bit, que daí vai depender das cores que a imagem tem. A resolução da cor. Então, é número de bits por pixel, que é o BPP. Tem a resolução da imagem gráfica, PPI, e a resolução do dispositivo, que de entrada, que é o mouse, que é as canetas, e de saída, o monitor, a impressora e uma fotocompositora. O monitor, por exemplo, se for um monitor com uma boa placa gráfica, ele pode capturar, ele vai mostrar as imagens com 96 dpi. Então, você vai na internet e salva algumas imagens, igual essas aqui que eu salvei, elas têm resolução de 96 dpi. A vantagem é que no CorelDRAW, quando você importa a imagem, ele vai trazer a imagem do jeito que ela foi criada no dispositivo. Uma máquina digital, por exemplo, ela sempre vai fazer uma imagem com 72 dpi, mas vai variar os pixels na área linear dela, da distância entre os eixos, né? Vertical e horizontal, quantos pixels que tem a máquina. E quando você importa para o CorelDRAW, como a gente tem aqui, eu vou adicionar uma página. Temos aqui umas fotos de um curso que eu dei na cidade vizinha aqui. Reparem que essa foto ela tem 3.072 pixels na largura e 2.304 na altura. Então, essa informação que vem junto com o arquivo JPEG, ele mostra o tamanho em megas da imagem e mostra também as dimensões em pixels ali em cima. Com certeza, quando você arrasta e traz para o CorelDRAW, você vê aqui embaixo a resolução dela transformada em DPI.
que o CorelDRAW transforma para o dispositivo de saída, né? Então ela está mostrando 72 dpi. Só que ela é uma baita de uma imagem. Aqui ela tem mais de 1 metro de largura. Então, para eu colocar no tamanho da minha página, eu travo aqui o cadeado, né? Para não distorcer a minha imagem. Porque se eu deixar o cadeadinho aberto e colocar aqui 50, ela vai ficar distorcida, certo? Vou dar um Ctrl Z, apertar o cadeadinho e vamos colocar aqui 15. Então, se eu mandar revelar essa minha foto com 10 por 15 centímetros, né? Ela terá 522 dpi. Então, ela está com uma resolução boa para ser revelada. A gente recomenda de 300 para cima, né? Na hora de fazer a saída, no mínimo 300 para fazer uma boa foto revelada em papel fotográfico, revelado num laboratório profissional. Então, essa foto, lá no CorelDRAW, quando a gente reduzir, ele já mostra a resolução aumentou. Porque o tamanho dela em milímetros foi reduzido e a quantidade de pixels aumentou em cada polegada, certo? Então, se eu aumentar mais, se eu colocar que ela vai para outdoor, por exemplo, 3.000 milímetros, ela vai cair a resolução dela, porque teremos menos pontos a cada polegada. Então, vou voltar ela aqui para a nossa página. E vamos comparar também por que uma imagem ela pode vir do mesmo dispositivo e uma tem mais megas do que a outra. Por causa da resolução que cada pixel guarda dentro dela, que é a resolução da imagem, da profundidade de bit. Então, dentro de cada pixel tem uma cor, e dentro dessa cor tem mais informações do que a outra. Então, se um pixel desse guarda mais informação do que o outro, é lógico que quanto mais colorida a minha foto, mais informações ela terá. Então, ela será maior em megas. Aqui são todas iguais na largura. Elas têm 3.072 pixels de largura, mas aqui, se você reparar os megas, essa é maior do que esta. Uma tem 2,89 e a outra tem 2,71 megas. Então, as cores também vão influenciar no tamanho do nosso arquivo na hora que a gente salvar uma imagem bitmap. Aqui temos a mesma imagem, só que elas foram salvas. Essa tem 96 dpi e essa com 72. Se eu reduzir, ela vai aumentar. Nesse caso, porque a foto de cima está mais danificada, porque o JPEG, quando fez a compressão, danificou mais as informações de cores, ela ficou pior de ser utilizada no nosso trabalho. Então, nesse caso, eu escolheria esta foto abaixo, comparando com aquela ali. A gente vai falar mais sobre compressão em uma outra aula. Aqui também temos duas imagens que foram pegas na internet, né? Tem aqui os créditos. E quanto maior a compactação e JPEG, mais vai estragar, porque o JPEG faz uma compactação com perda. Aqui temos algumas imagens que também, quando a gente traz, ela vem com 72 dpi. A gente reduz para caber na nossa página. E o CorelDRAW já mostra na hora quantos dpi a sua imagem terá. Para o documento, porque você configurou que o seu documento, né, que é a sua página aqui, ela está trabalhando, a gente está trabalhando com saída de 300 dpi. Então, ele vai sempre comparar, vai sempre trazer todas as imagens, a régua,
tudo como se fosse para fazer uma saída 300 dpi. Nossos efeitos também, a gente pode escolher qual a resolução que ele vai renderizar, né? E a gente vai falar também de isso mais para frente em outra aula, como que é a conversão de bitmap para bitmap em outros formatos, a gente vai também falar futuramente. Então, a praticidade aqui no CorelDRAW é que você vai poder verificar na nossa barra aqui de informações quanto que está de resolução. Então, se você vai fazer um trabalho e verificar que tem imagem que você, quando você terminou, se ela vai ficar desse tamanho aqui, com apenas 50 milímetros de largura, você não precisa salvar o seu arquivo com ela, com uma informação tão grande de dpi, né? Você pode pegar, ó, essa aqui que ficou, extrapolou os 300, você pode converter em 300 dpi, e se for fazer a saída para a gráfica, tem que colocar em CMYK, também falaremos de cores nas próximas aulas. E você já verifica na hora o quanto que tinha de tamanho, quanto que vai ficar. E se você quiser um tamanho maior ainda, ele vai interpolar, ou seja, ele vai criar pixels vizinhos àquele com as cores parecidas. Vai interpolar aquela informação. Então, você pode colocar, pode digitar 600, mesmo não tendo aqui no drop-down, você pode colocar o que você quiser. Ok? Dependendo do trabalho que você for fazer. Mas para nossa saída na nossa impressora ou para mandar para fazer fotolito, 300 dpi está bom demais. Então, qualquer dúvida, pessoal, façam nos nossos fóruns.